Boa tarde, quinto ano. Nós vamos fazer hoje a correção do Plano de Estudo Dourado PET, volume 4, de Geografia da primeira semana. Unidades temáticas: Mundo do Trabalho, Objetos de Conhecimento, Trabalho, Inovação e Tecnologia. Habilidades: identificar e comparar as mudanças dos tipos de trabalho e desenvolvimento tecnológico na agropecuária, na indústria, no comércio e nos serviços. Conteúdos relacionados. Depois vocês leem aqui os conteúdos relacionados para vocês verem quais são os conteúdos que a gente vai trabalhar essa semana. Orientações aos pais, dicas para o estudante. Quer saber mais? Também não vou ler para vocês não, depois vocês leem para vocês ficarem a par do assunto. Atividades. Aqui nós temos um texto. Eu vou ler o texto, é importante que vocês leiam esse texto antes de fazer as atividades, tá bom? Tema: mudanças na produção e no trabalho. Antes do surgimento da indústria, a matéria-prima era transformada em produto por meio do artesanato. Na atividade artesanal, predomina o trabalho individual e muitas vezes a produção acontece na casa do artesão ou em uma pequena oficina, com o uso de equipamentos simples, como agulhas, tesouras, martelos, etc. Aqui nós temos a imagem de um artesão trabalhando, né, fazendo um artesanato, um jarro de barro. A partir do século XVIII, o uso de novas tecnologias na fabricação de produtos fez com que a produção passasse a ser realizada em fábricas, onde ficavam as máquinas e os operários que recebiam um salário em troca de seu trabalho. No começo, na industrialização, os operários trabalhavam cerca de 16 horas por dia. Na imagem, operários em uma fábrica de ferramentas na Alemanha no século XVIII. Então, nessa foto a gente vê uma fábrica do século XVIII, né, e os operários trabalhando aqui na linha de produção. A poluição do ar e das águas pela produção industrial era intensa. Na imagem, uma fundição em Manchester, no Reino Unido, em 1814. Então, essa imagem aqui a gente vê uma indústria, né, jogando muita fumaça, né, muita poluição no ar. Hoje em dia, ainda existem fábricas que poluem, existem várias indústrias que poluem o ar, poluem a água, poluem o meio ambiente. Mas hoje tem várias leis que ajudam a diminuir um pouco essa poluição, né? Tem filtros que se colocam nos alto-fornos, nas chaminés dos alto-fornos, para diminuir a fumaça no ambiente. E tem várias outras leis que ajudam a preservar o meio ambiente, não só o ar, né? Como a água e a natureza em geral. Em Patinga mesmo nós temos exemplo, né? Da Uzi Minas, que lança no ar muita poluição, mas não tanto quanto essa indústria aí, né, de 1814. Porque hoje eles colocam filtros e várias coisas para diminuir um pouco a poluição. Nas linhas de montagem. No início do século XX, muitas indústrias passaram a implantar uma nova forma de produção, a linha de montagem. Isso foi considerado um avanço e fez com que as indústrias fabricassem grandes quantidades de um mesmo produto em tempo muito menor. Na linha de montagem, o operário realizava a mesma tarefa ao longo do dia de trabalho. Nas últimas décadas, uma inovação importante nas indústrias e nas linhas de montagem foi a implantação de robôs programados para realizar tarefas com mais precisão, rapidez e eficiência. Então, aqui nós temos duas fotos, né? Uma foto da linha de montagem de uma fábrica em São Bernardo do Campo, em 1960, né? Onde as pessoas que ficavam na linha de montagem faziam o dia inteiro o mesmo trabalho. Os carros iam passando e cada operário era responsável por fazer alguma coisa, por apertar algum parafuso, por colocar alguma peça, e assim era a linha de montagem em 1960, né? E aqui nós temos a linha de montagem de uma indústria automobilística também, de carros, né? Já em 2015, já automatizada, com robôs, né? Então aqui
quem faz a montagem dos veículos são os robôs. Cada robô é programado para fazer uma coisa, para colocar uma peça no automóvel. Responda no seu caderno. Então, preste atenção aqui. Quem não tem o PET impresso não precisa se preocupar. Nós postamos nos grupos o PET em PDF. Então, vocês vão abrir o PET no PDF, vão pegar o caderninho, escrevam lá no caderninho assim: PET 4, primeira semana de geografia, para a gente saber de que conteúdo se trata, né? Se quiser, pode pôr até a página do PET, página tal. E aí, não precisa copiar a questão, não precisa copiar, só escrever lá. Questão 1, respondam, né? Somente a resposta. Questão 2, letra A, somente a resposta, e assim por diante, tudo bem? Então, vamos lá. Eu já coloquei as respostas aqui para facilitar o vídeo ficar um pouco menor. A produção artesanal no lugar onde você mora, quais são os principais produtos do artesanato local? Então, a gente mora em Ipatinga, né? Em Ipatinga, sim, há produção artesanal. O artesanato em Ipatinga não é a principal fonte de renda das pessoas, mas existem várias pessoas que fazem artesanato, sim, em Ipatinga. Em Ipatinga tem uma casa que chama Casa do Artesão, que é onde as pessoas expõem os seus trabalhos de artesanato. E a segunda pergunta é: quais são os principais produtos do artesanato local? Então, os principais produtos são bordados, pinturas, desenhos, miniaturas em madeira, mosaico, patchwork, crochê, cerâmica, bijuteria, flores, velas, caixas em MDF, entre outros objetos decorativos que são expostos na Casa do Artesão, que está localizada no Novo Centro, em Ipatinga. Com o surgimento da indústria, sobre o surgimento da indústria, responda: como você imagina o dia a dia de um operário que trabalhava nas fábricas do século XVIII? Então, aqui é como você imagina. Então, a resposta que eu coloquei aqui é como eu imagino. Se você imagina de uma outra forma, que seja coerente com o texto, coerente com o assunto, vocês podem colocar a resposta de vocês, tá bom? Então, a minha resposta é essa. Eles eram a mão de obra da Revolução Industrial. As fábricas tinham um teto baixo, muita fumaça, que dificultava a respiração. E para eles receberem a ajuda do governo, eles tinham que trabalhar no mínimo 12 horas e tinha operários que trabalhavam até 16 horas. Então, eles trabalhavam o dia inteiro, imagina o calor. Não era uma vida fácil e nem saudável. Então, a vida dos operários, né, do século XVIII não era muito boa, muito saudável. Recebia um salário baixo para trabalhar muito em condições que não eram muito legais. Letra B. Você acha que hoje em dia ainda há pessoas que trabalham muitas horas por dia? Então, a resposta sim, ainda há pessoas que trabalham muitas horas por dia. Será que ainda há fábricas com más condições de trabalho? Existem sim, existem várias fábricas clandestinas pelo mundo que exploram o trabalhador. Então, existem várias fábricas que não são legais, que exploram, que não pagam salário legal, as pessoas às vezes trabalham sem receber salário, né? Em troca, às vezes, por comida e lugar de morar. Então, ainda existem, mas graças a Deus são poucas, estão diminuindo, né? E existem várias legislações que regulamentam o trabalho hoje, o trabalho do operário hoje, né? Do trabalhador hoje, tá bom? Em sua opinião, atualmente ainda há fábricas que causam problemas ambientais? Quais são esses problemas? Sim, a minha opinião, tá, gente? Mas a resposta certa é essa sim. Ainda há fábricas que causam vários problemas ambientais. Quais são esses problemas? Poluição sonora, poluição do ar, das águas e também descartando seus resíduos incorretamente na natureza. Então, ainda existem no mundo, no Brasil e no mundo, várias fábricas que não respeitam a natureza, que descartam resíduos incorretamente na natureza.
Não sei se vocês lembram, há pouco tempo teve uma reportagem de um navio que deixou cair no mar, né? Toneladas e toneladas de óleo, de um óleo, né? Um petróleo que causou grande prejuízo à natureza, né? Matou vários animais, poluiu o ambiente, a praia. Então, atrás desse navio, esse óleo que estava nesse navio, alguma empresa era responsável por ele, né? Alguma indústria era responsável por ele. Então, isso é a prova de que existe ainda várias indústrias que descartam irregularmente seus resíduos, que não respeitam a natureza. Leia o texto sobre as linhas de montagem, observe as imagens e responda. Na sua opinião, as transformações na produção industrial trouxeram mudanças no trabalho dos operários? De que maneira você acha que isso aconteceu? Então, também na sua opinião. Se você tiver uma outra opinião que for coerente com o texto, com o assunto que a gente está trabalhando, pode trocar aqui. Então, a minha opinião é que sim, que existem, que as transformações da produção industrial trouxeram mudanças no trabalho dos operários. Sim. No início, de que maneira você acha que isso aconteceu? No início do século XX, muitas indústrias passaram a implantar uma nova forma de produção, a linha de montagem. Isso foi considerado um avanço e fez com que as indústrias fabricassem grandes quantidades de um mesmo produto em um tempo muito menor. Então, foi uma mudança, né? Por que a utilização de robôs e máquinas modernas nas indústrias pode gerar o desemprego? Então, várias pessoas acham, né, que a utilização das máquinas modernas e dos robôs pode gerar desemprego. Por quê? Porque os robôs são programados para realizar tarefas com mais precisão, rapidez e eficiência. Mas muitas pessoas também acreditam que os robôs não vão tomar o lugar dos seres humanos no mundo, né? Sempre haverá um espaço de trabalho para o ser humano, mesmo que o robô vá para as fábricas, vá para as indústrias fazer os trabalhos mais que dependem de mais rapidez, precisão e eficiência, mas o ser humano vai sempre estar presente na linha de trabalho. Observe o mapa abaixo e responda. Então, aqui está o mapa, né, que a gente vai observar. Vamos ver qual é a pergunta. Letra A. Quais são os estados brasileiros com maior concentração de indústrias? Então, vamos olhar aqui no mapa. Aqui no mapa a gente tem uma legenda. De acordo com essa legenda, onde tem essa bolinha verde, é que nesse local, nesse estado, existe menos de 1.000 fábricas, 1.000 indústrias no território. Onde tem essa bolinha um pouquinho maior, é que existe de 1.001 a 5.000. Maiorzinho, um pouquinho de 5.000 a 10.000. E essa grandona aqui é que existe mais de 30.000 indústrias ou fábricas naquele território, né? Naquele estado. Então, a pergunta é quais são os estados brasileiros com maior concentração de indústrias. Então, vamos olhar no mapa. Olha aqui. Onde tem as bolinhas grandonas, olha. Onde tem mais bolinha grandona, ó, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Distrito Federal também tem um pouco mais, né? Tem bastante. Então, esses são os estados onde tem maior concentração de indústrias. Então, coloquei a resposta aqui, ó. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. E podem colocar também o Distrito Federal, tá bom? Agora, quais são os estados com menor concentração de indústrias? Então, os estados com menor concentração são os que têm as bolinhas pequenininhas. Estão vendo aqui, olha. Então, o Acre, Amazonas, Roraima, Amapá, Pará, Rondônia, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Maranhão, Piauí, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, todos esses da Bahia, têm menos concentração de indústrias em seu território. Então, eu coloquei a resposta aqui, vocês podem, se vocês acharem mais algum lá que eu não vi, vocês podem colocar aqui também. Roraima, Amapá, Amazonas, Acre, Rondônia, Mato Grosso do Sul, Piauí, Tocantins, Pará, Maranhão, Ceará, Bahia,
Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. É isso, bom estudo, façam a correção das atividades, façam as fotos, mandem para as professoras, tá? É importante assistir os vídeos que estão sendo postados antes de fazer as atividades, tudo bem? Então, bom estudo, até a próxima.